Shalom Adonai. Eu ali no meu cantinho e disse: não precisa mais falar nada. Desde ontem que o Senhor vem liberando tudo aquilo que está aqui no meu caderninho, que foi preparado para ministrar essa noite. Até mostrei a Iniara ali hoje de manhã, quando a pastora Flávia iniciou, quando o apóstolo, uma frase que o apóstolo falou, eu disse: Iniara, olha para o meu caderno, o que é que está escrito. Há mais de uma semana que está pronto a ministração de hoje. Então nós estamos caminhando em um único Espírito. Aleluia. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer um agradecimento. Eu não estou aqui desde o início do ministério. Eu vou fazer 9 anos. 9 anos no MAB. Esse ano eu faço 9 anos no MAB. E a família que me abraçou, primeiramente Jesus me encontrou. Eu conheci a família MAB e entendi a visão do MAB. O sonho que o Senhor colocou no coração do apóstolo, eu entendi. E mais do que entender, eu desde o primeiro momento, eu estou disponível ao reino de Deus. E eu creio que você também, que hoje está aqui e que faz parte desses 18 anos do MAB, do Ministério Apostólico Belém. Eu quero fazer um agradecimento. Eu convidar a igreja a ficar de pé só um pouquinho, para a gente, não só eu, mas eu quero glorificar o nome do Senhor, junto com a igreja, junto com o ministério, junto com os visitantes. Pai, glorificamos o Senhor nessa noite. Exaltamos o Senhor, Pai, essa noite pelos 18 anos do Ministério Apostólico Belém. Hoje, nesse final de semana, nós estamos celebrando bodas de turquesa. Glorificamos por isso o Teu nome, Senhor, nessa noite. Porque em todo o tempo, em todas as fases, o Senhor se fez presente. O Senhor estava conosco em todas as fases. Desde 2006, onde o Senhor liberou o trigo abundante, até 2024, onde o Senhor liberou a palavra lugares altos, intimidade e provisão. A Tua mão sempre esteve sobre nós, sobre o Ministério Apostólico Belém, nos direcionando, Senhor, nos ajudando em meio, Senhor, às tempestades, em meio às alegrias, às tristezas, em meio, Senhor, às perdas, ao cansaço, em meio, Senhor, ao desespero, às angústias. O Senhor se fez presente em todos esses momentos. Por isso nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome nessa noite, porque o Senhor é bom, e as Tuas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Muito obrigada, Senhor, porque os Teus olhos estão sobre nós, sobre os Teus filhos, sobre o Ministério Apostólico Belém. A Tua palavra diz que do céu, do Seu trono, o Senhor se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Então o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com os meus irmãos, o Senhor se importa com o MAB. Por isso nós exaltamos e agradecemos o Seu nome nessa noite, Pai. E eu quero, Deus, junto com os meus irmãos, em agradecimento
Deixa eu dar continuidade, que o nervosismo está grande. Parece que é a primeira vez sempre quando a gente está aqui na frente. O Senhor, Ele tem liberado, porque como foi falado, o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece como nós estamos. E duas palavras Ele tem liberado para mim e para o Mário. Quem congrega lá no templo Siloé, de tudo isso que foi falado desde ontem, através de todas as ministrações, de todos que vieram aqui, do apóstolo que ministrou, nada do que foi falado foi novidade para nós, porque nós estamos vivendo no ministério, nós estamos vivendo no templo Siloé. A mesa está posta, a mesa está lá. Nada do que foi ministrado é novidade, mas o Senhor está confirmando aquilo que Ele quer para mim e para você, para nós que fazemos o ministério apostólico Belém. Então, a palavra liberada, e eu ministrei lá no Siloé, a primeira foi retornar à essência, e a outra palavra foi sentar à mesa. Quando ele fala em retornar, é porque nós já vivemos naquele lugar, nós já passamos por aquele lugar. Então ele está me pedindo para voltar, retornar àquele lugar. E quando eu pensei nisso, eu até falei em uma das minhas ministrações no Siloé, que eu pensei que esse retornar à essência, falando do nosso ministério, falando de que desde 2006, desde o início do ministério, olhando hoje, tem poucos tecidos, tem quase nada do que tinha lá atrás. E logo eu pensei, retornar à essência é retornar às cores, a mais tecidos, a danças hebraicas, as roupas das danças que dizem que está totalmente diferente do que foi iniciado. Mas aí o Senhor falou para mim que não era roupas, os tecidos, não eram os louvores, não eram as danças. O Senhor pediu para olhar para o nosso interior. E o que foi falado hoje pela manhã? O homem interior. O que importa para o Senhor é o nosso coração. Como nós chegamos? Eu posso dizer que eu tenho 9 anos de ministério, mas como a apóstola Silvia falou hoje ao iniciar, eu faço parte dos 18 anos, mesmo não chegando no início. Eu faço parte dos 18 anos do ministério. Aí eu pergunto a mim e a você, como nós chegamos aos 18 anos? Falando de coração, falando do homem interior. Como nós chegamos? E a outra palavra, como eu falei, foi sentar à mesa. A pastora Neurivânia, ela falou todas as palavras que está aqui no meu caderno. Não sobrou nenhuma para mim, pastora. Glória a Deus por isso. Porque é só apenas confirmação do que o Senhor quer para nós. Nós não podemos fazer da mesma forma. Nós somos maduros agora, crescidos, mais responsáveis. Como foi falado pela manhã, nós não podemos cometer os mesmos erros. Nós não podemos fazer como nós estamos ou estávamos fazendo. Sentar à mesa, reconciliação. E uma das palavras uma das palavras que a senhora não falou e que mexeu muito com o meu coração quando a apóstola Sil ministrou lá no Siloé sobre a mesa, onde ela falou que a mesa é reconciliação, é cura, é perdão, é aceitação, também é aproximação e também é muitas e muitas coisas, mas a palavra que ficou guardada no meu coração quando ela ministrou:
organização. Quando o Senhor senta à mesa, Ele quer organização e Ele nos chama a essa organização. Também é provisão, também é aliança, compromisso. E foi feita uma nova aliança, firmada no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. A nova aliança. A mesa fala sobre isso. Aliança, santidade, está próximo. Você está sentado à mesa, mais próximo para ouvir a voz do Senhor, os comandos do Senhor. E aí eu pergunto, meus amados, para mim e para você nessa noite, porque eu perguntei muita coisa ao Senhor quando o Senhor me deu a questão da mesa, me deu essa palavra de retornar. Primeiro é para nós, porque Ele conhece o nosso coração, o que é que nós estamos passando, o que é que nós estamos pensando. Será que invertemos a rota? Eu estou levando já para Zebulon, né? Para a parte marítima, né? Será que invertemos a rota? Estamos navegando no sentido contrário à vontade de Deus? Por isso, as ordens, por isso, a palavra retorno ao caminho certo, ao rumo certo, fica para meditação, para reflexão. Mas a promessa do Senhor, antes da festa de tabernáculo, para mim e para você, em uma visão Ele me deu, onde a bandeira que está ali fora do ministério, está bem aqui na entrada, onde a bandeira do ministério, ela, na minha visão, na visão que o Senhor me deu, ela era erguida, né? Levantada, e a voz dizia assim: eu vou exaltar, eu vou exaltar. Ou seja, eu vou exaltar o ministério apostólico. Cadê a alma do Senhor? Amém. E se olharmos para o que o Senhor fez, como a apóstola falou, de outubro para cá, grandes coisas o Senhor tem feito no Ministério Apostólico Belém, tem feito por nós. Amém? Então, uma das promessas do Senhor é que Ele vai exaltar o MAB, Ele vai nos exaltar, vai nos levar a lugares altos. Amém? Quem crê? O que o Senhor tem para nós vai além das fronteiras entre quatro paredes da nossa congregação. Vai muito além do que o Senhor está pensando para mim e para você. E Ele nos convida a romper as fronteiras e avançar aos lugares altos. Que nada nos impeça de conquistar para o Senhor. Fronteiras nos limitam, paralisam a viver a vontade de Deus, os sonhos de Deus. Fronteiras, pecado, desobediência, impureza, frieza, falta de temor, rebeldia, o que nos distanciam da presença de Deus. E o convite para nós é retornar a viver na total dependência de Deus, na obediência, comunhão, intimidade, relacionamento mais profundo. O convite para retornar à presença de
O que o Senhor quer de nós? Mabe, se mover em princípios. Não é em prazer, mas nós precisamos se mover em princípios, não em prazer. Foi uma das frases que o Senhor colocou no meu coração. Mover em princípios. Por isso que ele fala, retornar à essência, ao princípio, ao início. E não em prazer, em coisas momentâneas, em momentos. Chegamos aos 18 anos. Como eu falei, como nós chegamos? Somos crescidos agora, maduros, responsáveis pelos nossos atos. E quando eu estava pensando, neste momento o Senhor me levou a uma das cartas do apóstolo Paulo, que também foi falado ontem. A carta aos Efésios, onde o Senhor nos convoca a praticar o propósito dele para as nossas vidas. Quem nós somos e qual o nosso propósito? Eu pergunto para a igreja. Quem nós somos e qual o nosso propósito? Mabe. Então, abra suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 4. Ele vai estar nos direcionando a esse propósito que nós já entendemos desde ontem das ministrações. Capítulo 1, no verso 4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos a herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que os de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Nós vamos ler mais alguns versículos, mas quem nós somos e qual o nosso propósito? E aí Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios. Duas palavras, eu vou entrar no contexto bem rapidinho daqui a pouco, mas duas palavras, de cara ele já diz: santos e irrepreensíveis. Quando fala em santo, a gente já leva para santidade, ser separado, ser consagrado ao Senhor, à vontade do Senhor. Quando se fala em irrepreensível, que não tenha falhas. E eu levo logo também para perfeição, para perfeito, que no grego é
Télios, que encaixa muito bem no que nós estamos vivendo hoje, 18 anos. Que Télios, eu não sei se a tradução é essa, mas é perfeito em grego, que fala plenamente maduros, crescidos, é ser irrepreensível, perfeito. Encaixa muito bem no que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos dando início hoje, que são os 18 anos do ministério. Nós somos plenamente maduros, crescidos. E quando o Senhor fala em separados para Deus, para viver de acordo com os princípios de Deus, em obediência e intimidade. E eu quero ler também com vocês, vou já para o contexto, mas capítulo 2 dessa mesma carta, eu vou ler o verso 1 e o verso 10. O verso 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos ler agora o verso 10 desse mesmo capítulo. O verso 10 diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia! O Senhor está dizendo que, através dessa carta, que nós somos feitura dele, que nós somos criados para boas obras. Paulo, ele relembra ao povo dessa cidade de Éfeso o propósito de Deus para a vida deles. Ele está dizendo: pertencemos a Deus. E eu trago para mim hoje, para você, pertencemos a Deus. E pelo sangue de Jesus, nós podemos retornar à essência, retornar à presença. Pelo sangue de Jesus, nós fomos reconciliados com o nosso Pai. Hoje nós podemos retornar. É a ordem que Ele está liberando para mim e para você. Retorno. E pelo sangue de Jesus, nós temos um livre acesso à mesa. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso a chegar diante do nosso Deus e ser aceito por Ele, e ser recebido por Ele. E agora, nesse contexto aqui dessa carta, onde Paulo, chega diante de um povo de uma cidade de Éfeso. A pastora Flávia falou hoje pela manhã, uma cidade importantíssima, uma cidade do Império Romano, importante, que tinha um importante centro portuário e também comercial. Mas tinha algo também muito importante para aquele povo, onde havia um enorme importante para aquele povo templo da deusa Diana, também conhecida como Artemis. Era uma deusa da fertilidade. A pastora Flávia explicou direitinho hoje pela manhã. Onde o povo, eles saíam das suas casas com as suas famílias para cultuar essa deusa. E a forma do culto, era através de orgias, de rituais de sexualidade. A cidade fazia questão de enfatizar a sua posição, dizendo que aquela cidade, a cidade de Éfeso, era guardiã do templo da deusa Diana. E em Atos 19, 28, fala de um momento onde Paulo
O apóstolo Paulo, quando chega ali, era uma ameaça e causou tumulto, ao ponto de passarem mais ou menos 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios. Aí eu pergunto para mim e para você, isso mexeu tanto comigo nessa frase? Eu já tinha lido, já tinha estudado na Bíblia, e eu fiquei, quando eu li essa parte, mais ou menos 2 horas, esse povo gritava, era um tumulto, gritava, dizendo: grande é a deusa, grande é Diana dos Efésios. Será que nós passaríamos mais ou menos 2 horas ou mais dizendo: santo, santo é o Senhor, o nosso Deus, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus? Será que nós passaríamos algumas horas gritando, fazendo tumulto, dizendo para todo mundo ouvir que santo, santo é o Senhor? Mas a adoração era voltada para essa deusa. A atração turística e a movimentação lucrativa do comércio dessa cidade era sobre essa deusa Diana. Eles faziam estátuas e vendiam, e o comércio era sobre isso. Mas aí chega Paulo com a mensagem, com a mensagem das boas novas, com a mensagem do Evangelho. E aí causa todo esse tumulto. Paulo, o diferencial, chega a essa cidade e faz essa exortação: ei, 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 Deus é antes de todas essas coisas. Ei, Deus é antes dessa deusa Diana. Deus já existe muito antes da deusa Diana. E por que vocês se prostram? Essa é minha versão. Por que vocês se prostram diante dessa deusa? E aí Paulo, ele relata tudo isso que nós ouvimos nessa noite. Ei, vocês são feitura dele, criados para boas obras. Ei, ele fala: pelo sangue de Jesus, ele deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Foi ele, foi Jesus. Então Deus, o Paulo estava dizendo para aquela cidade: Deus é antes de todas as coisas. Eu estou dizendo que é uma exortação para esse povo, e para nós também o Senhor está trazendo: retornar à essência, retornar à memória de que nós somos feitura dele, nós fomos criados por ele para um propósito, para as boas obras. E no capítulo 4 dessa mesma carta, no verso 17, diz assim: 4:17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu próprio entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Eles se entregaram à libertinagem, para que de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus,
nós somos criados para o louvor da sua glória. Nós somos criados por Ele, nós somos feitura dele para as boas obras. E quando fala em modo de agir, de andar, o Senhor falou muito em santidade, né? Em ser santo e irrepreensível. Em andar, eu coloquei no meu entendimento aqui, em andar em concordância, de acordo com a vontade de Deus, conectado à vontade de Deus, em obediência ao Senhor. Amados, para alcançar lugares altos, é necessário retornar à essência. É necessário sentar à mesa. A pastora Neulivânia falou isso. É necessário ouvir a voz de Deus. Você precisa ter um relacionamento com Ele para você ouvir e entender que é Ele que está falando, que é a voz dele. Somos um povo escolhido para sermos santos e irrepreensíveis, para glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes, transmitindo a graça de Deus aos que ouvem. Lugares altos, intimidade e provisão. Nós precisamos entender lugares altos, intimidade e provisão e olhar para Jesus. Ele é o nosso lugar alto. Ele é a intimidade e a provisão que nós precisamos para estar com Ele no dia do banquete. A mesa que está sendo preparada, que está sendo ornamentada para nós. Essa mesa que a pastora Neulivânia falou, que viu na visão. Então, olhar para Jesus é ver esse tema, é entender que Ele é a intimidade e a provisão que o Senhor quer de nós. E olhar para Jesus é ver que Ele é o exemplo para tudo isso que nós lemos aqui. Olhar para Jesus é ver as boas obras. Ele é o exemplo de boas obras. Onde Paulo olhou para Jesus e foi o imitador de Jesus em boas obras. E nós, olhando para Jesus, olhando para Paulo, nós precisamos também sermos imitadores de Jesus e de Paulo. Amém? Em boas obras. E falando em boas obras, Paulo fala em outras cartas dele também. Mas eu quero levar para o grego, que significa boas obras, kalos ergon, que se remete a uma obra que marca o próximo. É uma obra que motiva o outro a fazer a mesma coisa. É a obra que causa um impacto. Você tem causado impacto no outro, no próximo? Falando da palavra, praticando as boas obras? As nossas atitudes condiz com as boas obras? Aí Paulo fala em uma carta, onde ele escreve a Tito, que não precisa abrir, mas no capítulo 2, verso 7, ele diz: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência. 2,14, em Tito ele fala: Ele deu a si mesmo por nós. Ele está se referindo a Jesus, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que o Senhor quer de nós. É esse o propósito do Senhor para nós. Todos esses anos, eu já estou terminando, finalizando. Todos esses anos, o Senhor ele fez promessa para nós, sim ou não? Palavras liberadas para nós desde o início do ministério. Trigo abundante
atos de intimidade e provisão. E todas essas palavras, o Senhor tem sido fiel conosco. Ele tem nos conduzido e tem nos direcionado a cada fase que nós temos passado. Fases difíceis, alguns temas difíceis, alguns temas que mexeram muito com cada um de nós, mas em todos eles o Senhor estava presente. O Senhor está presente. Ele foi fiel e cumpriu e continua cumprindo. São 18 anos do MAB, vivendo os sonhos de Deus. Vivendo os sonhos de Deus. MAB. E eu falei isso para algumas pessoas, conversando. O sonho de Deus, ele foi compartilhado com o apóstolo Francisco, aonde ele, junto com a Sil, geraram o Ministério Apostólico Belém, a Casa do Pão. E daí, a restauração dos 5 ministérios. Daí, a visão celular com os CTs, né? Onde, por o motivo de estarmos aqui hoje, fomos alcançados pelas tribos, pelas células. E vivemos, aí vem os levitas, os diáconos, as crianças, todos nós que hoje fazemos o Ministério Apostólico Belém, juntos vivendo esse sonho maravilhoso do Senhor, que Ele tem compartilhado com o apóstolo. E hoje nós temos a oportunidade de vivermos juntos esse sonho. Amém? A nossa bandeira, como eu falei da visão, a bandeira do ministério, ela foi erguida, ela foi levantada e o Senhor disse: vou exaltar, vou resplandecer. E aí, eu quero dizer para mim e para você, a bandeira que eu e você precisa erguer, levantar, é de Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Este ano, né, que se inicia essa nova fase, 18 anos, as boas obras, nós precisamos caminhar com essa bandeira erguida. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Isso precisa arder no nosso coração. A ordem retornar é retornar em amor. Foi falado hoje pela manhã. A motivação do seu coração de estar sentado aqui, ouvindo todas as ministrações, é de você estar servindo ao Senhor. Qual tem sido a sua motivação? Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa motivação. E como filhos maduros, crescidos, prudentes, possamos seguir por mais 18 anos, mais e mais e mais 18 anos que virão, guiados, direcionados por Deus e buscando olhar para Jesus, para que nós possamos ser imitadores de Jesus, como Paulo foi. Viver olhando para Jesus e observar e imitar as palavras, as atitudes, a vida de Jesus. Hoje o Senhor nos chama a retornar à essência, ao primeiro amor. De manhã a palavra foi em Apocalipse. O Senhor, Ele conhece as nossas obras, mas em um momento nós abandonamos o primeiro amor, deixamos para trás. Mas um novo ciclo se inicia. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos caminhar, continuar sendo direcionado pelo Senhor, mas retornamos à essência, a sentar à mesa, a intimidade com o Senhor. E amados, retornar à essência. Uma frase que eu vou deixar para nós: retornar à essência, sentar à mesa, é viver a total dependência
dependência de Deus. Não é viver a dependência do ministério, dos pastores, dos apóstolos. Não, é dele. Então, voltar à essência é viver a total dependência do Senhor. A vontade dele. A vontade dele, o propósito que ele tem para mim e para a sua vida. E ele vai nos levar a lugares altos, aonde iremos impactar vidas. Amém? Aonde nós vamos impactar vidas para o Senhor. Aonde as pessoas vão olhar para mim e para você e vão querer fazer a mesma coisa. Vão se espelhar em nós e vão querer fazer a mesma coisa. Isso é Carlos Ergo. É boas obras. É você impactar, como Paulo fez. Chegou na cidade de Éfeso, impactou, se tornou ameaça naquele lugar. Tornou aquele lugar um tumulto, onde todos ali gritavam, dizendo: ei, aqui tem dono, aqui grande é a Diana. Mas Paulo diz: grande é o Senhor. Hoje nós podemos abrir a nossa boca e dizer: grande é o Senhor, o nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, aquele que vai nos direcionar a mais 18 anos que virão. Ele vai nos guiar e nos direcionar, como sempre ele fez. Aleluia. E hoje pela manhã eu já finalizei aqui, mas algo que o Senhor colocou no meu coração através de uma visão que eu tive hoje pela manhã. E eu falei só com o Mauro ali rapidinho, não sei se ele entendeu. Eu não quis compartilhar com ninguém. E eu disse: Senhor, é isso. Quando a pastora Gleice estava ministrando, que ela falou das estratégias que o Senhor tem dado a Gideão, com os utensílios ali que ela falou pela manhã, aonde o inimigo viu ali 300 mil, né, soldados. E aí o Senhor falou ali para mim: filha, hoje à noite reúna o meu exército, e você vai ver o que vai acontecer. E aí eu disse: meu Deus, como assim? Todo mundo, como o Senhor quer? E ele deu detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes, é um Deus de organização. E ele nos chamou. Se ele nos chamou para estar à frente dele como exército, ele vai nos direcionar. E nós vamos fazer. Eu só falei com o Mauro e falei com o Alan. Cadê o Alan? Da pastora Flávia? Tá ali. O Alan vai se posicionar. Só foi com as duas pessoas que eu falei. Nem para o meu esposo eu falei, ele sabe. Mas hoje se inicia um novo ciclo. E o Senhor está nos convidando a retornar, a olhar para o princípio. Olhar que nós somos feitura dele, criados com um propósito para o louvor da sua glória. Ele fala tudo isso para esse povo da cidade de Éfeso. E ele está nos relembrando, porque nós já sabemos e entendemos isso. Ele está apenas relembrando que nós pertencemos a ele. Que nós pertencemos a ele. Nós somos um povo escolhido. Antes da fundação do mundo, ele tem nos escolhido. A mim e a você. Ele nos chamou a viver o profeta, a ouvir a voz dele e para subir a lugares altos. E hoje, quando eu cheguei de manhã com a pastora Flávia, eu fui buscar a pastora Flávia, e eu disse, ao entrar aqui, eu disse: pastora, o Senhor falou algo para mim, uma frase. E eu disse, ele falou assim: para subir a lugares altos, nós precisamos descer.
aos pés de Jesus, descer à mesa, a reconhecer que nós precisamos viver na dependência dele, ao relacionamento com ele. Então, para subirmos a lugares altos, para estarmos com ele nas alturas, primeiro nós precisamos nos prostrar diante dele. Nós precisamos descer, nos humilhar e entender que é ele, que é sobre ele todas as coisas. E aí, ele nos fez nesta manhã, ele nos confirmou. O apóstolo também, através do apóstolo Francisco, o Senhor reafirmou que ele nos faz olhar para dentro, o homem interior. Como está o meu e o seu coração? O Senhor, ele não quer fachada. O Senhor, ele não quer engano. O Senhor, ele não quer impureza. Mas o que ele quer é santificação. O que ele quer ser que sejamos santos e irrepreensíveis para as boas obras. E o comando foi. E ele falou toda a estratégia para ser feito esse momento profético. Que para mim é profético. Eu não sei para vocês, se vocês vão entender dessa forma. Mas o que o Senhor falou na visão: reúna, convoque o meu exército nessa noite. E eu vou convocar apóstolo Francisco e apóstola Sil. Se posicione no exército de Jesus, no exército do Senhor. O sonho foi compartilhado com o apóstolo à frente, porque o exército vai ser formado de frente para trás. À frente, por favor. A visão foi dada ao apóstolo, ele entendeu a visão, ele entendeu o sinal. E aí veio o Ministério Apostólico Belém, restaurando os 5 ministérios, assumindo a posição do exército, os 5 ministérios. Apóstolos já está posicionado, profetas, evangelistas, os pastores e os mestres, se possível na ordem. Após a restauração dos 5 ministérios, vem a visão celular, a visão tribal, os cabeças de tribo, toda a liderança, as 12 tribos de Judá a Naftali, posicionados no exército de Cristo. Posicionados no exército de Cristo. O exército pode se alargar na quadra, o exército pode se alargar na quadra. As 12 tribos de Judá a Naftali, a liderança posta aqui, posicionada no exército. Vamos, gente. Estamos aqui. As 12 tribos estão aqui. Vou deixar só o Mateus e Luana. Pode deixar por causa da Mel, se você quiser. As 12 tribos representadas aqui. Nós fazemos parte do exército de Cristo, onde fomos chamados para viver os sonhos de Deus através do Ministério Apostólico Belém. E o que o Senhor falou: convoque, reúne o meu exército. Ele é o general, ele vai à frente do exército, é ele o general, é ele que dá o comando, é ele que governa o ministério, é ele que direciona o ministério, é
nós vamos ser conduzidos, nós vamos andar, nós vamos caminhar na direção que o Senhor vai nos direcionar. Em todas as fronteiras, como foi lá em Jericó, no comando onde o chofar, as trombetas foram tocadas e o muro, a muralha caiu. Nesta noite, todo impedimento, toda fronteira, toda paralisia
possamos retornar e viver a vontade de Deus. Graças a Deus. Agora eu gostaria que todos entrassem a dança, as crianças. Eu gostaria que todos sentassem. Quem está aí fora da dança, da diaconia, dá uma sentadinha. Estamos concluindo para ir para casa e gerar o ano 19. Posso ter a presença de vocês aqui, vocês aí de fora, o público de fora? Vocês me dão esse direito de ver vocês aqui dentro? Depois, se possível, sentados nas cadeiras. Vocês aí da dança, por favor, saiam daí. Me dê esse direito de falar para vocês. Nara, senta aí perto da sua mãe aqui. Hanna, pertinho do Paulo e da Érica. Isso. Tem mais alguém do ministério aí fora? Os visitantes podem ficar. Mas se for do ministério, entre. Não é a dança da água, né? Mas... Amém? Passamos esse final de semana eu queria que todos ficassem aqui dentro. Depois vocês saem, é uma coisa bem pequenininha, não é longo, mas eu gostaria que todos, pelo menos do ministério, todos aqui dentro, né? Vou começar, recomeçar. Neste final de semana, vivemos uma história de 18 anos de um chamado obedecido acima de qualquer circunstância. Se eu cheguei hoje aqui, foi porque eu resolvi obedecer. Eu resolvi obedecer, cheguei, e vocês também. 18 anos, nós falamos de passado. E passado é o que ficou para trás, mas que jamais deixamos que fique para trás. Foi tudo que foi falado agora. E a gente sempre faz questão de postar, de mostrar, de trazer a memória. Passado são lembranças não necessariamente perdidas, porém perfeitamente resgatáveis. Passado é você lembrar da história, não sentir vergonha dela e dizer: valeu a pena. Passado é uma decisão sobre a qual construímos uma história. 18 anos. Presente é o tempo agora. O sábado é passado. De manhã, passado. E agora é presente, mas daqui a algumas horas já não é mais presente, já é passado. Então passado é o tempo do agora. Perdão, presente é o tempo atual, agora. O tempo presente é a única fração da existência sobre a qual exercemos algum controle. Eu pedi para vocês entrarem para me ouvir encerrar a festa. O único
controle, porque daqui a algumas horas a gente vai para casa e esquece esse momento. Passado, presente e futuro. E o que é o futuro? É uma ação próxima, daqui a alguns minutos vai ser futuro. Já vamos arrumar as cadeiras, já vamos tirar a decoração, já vamos dar adeus a algumas pessoas. Futuro é uma ação próxima. E o futuro é o maior motivo da ansiedade e da esperança. E eu digo para você que é mais de ansiedade do que esperança. O futuro. Futuro é invariavelmente, muita palavra difícil, o clímax de todas as coisas. Futuro é questão de postura, de saber esperar ou não esperar. Por isso sentimos tanta angústia. 18 anos e já teve festa que isso aqui não cabia de gente. Era presente na época, que agora é o passado, e eles não tiveram paciência de esperar o futuro, que era o hoje. Foram todos embora. Revivemos nesse final de semana de histórias, de comunicações, de princípios, de tantas coisas que foram faladas sobre os 18 anos. Mas eu não sei se você percebeu que nós somos um ministério cheio de bênção, que tem se mantido no ontem, no agora e certamente no depois. E esse ministério em 18 anos é um tipo de trajetória que só acontece quando Deus está no controle. Se Deus não estivesse no controle, nós não estaríamos aqui, muito menos eu. Apanhei muito de vocês da casa, de amigos e denominações. Passam anos, entram gente, sai gente, e o MAB continua MAB. São anos com muitos motivos de se agradecer a Deus. Ontem só foi isso: gratidão, gratidão, gratidão. Passado é uma dessas palavras que deixa expressões fortes na gente. É algo anterior, porém não necessariamente encerrado no instinto. O que foi, mas nem por isso não pode ser. Se chegamos até aqui é porque não caminhamos sozinhos. Não caminhamos sozinhos. Por exemplo, o nosso primeiro, se eu não estiver enganado, encontrinho, que a gente não sabia nem o que era, a gente pediu ajuda a Raquel e Dionísio na época. Depois fizemos 1 ou 2, mas as crianças na época não cresceram, eram bebezinhos. Então daqui uns dias já precisa de mais encontrinhos. Alguns amigos pregaram, alguns amigos oraram por nós, vocês nos auxiliaram, eu auxiliei cada um de vocês, e continuamos, Marco. E hoje, agora, nesse momento, se vocês estão aqui sentados, por isso que eu pedi para sentar, é porque vocês confiaram em Deus, continuam confiando que Deus é Salvador, Libertador, Transformador e Provedor. Se vocês não confiassem nisso, vocês não estariam aqui como muitos não estão. Queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos antecederam na eternidade. Fiz várias cerimônias fúnebres durante 18 anos. E uma delas que eu quero destacar nessa noite é do Eduardo. Não sei nem se a esposa dele está aqui. A viúva, né? Ele não é mais esposa. Tá ali. Eu não esqueço o Eduardo. Não tem como esquecer o Eduardo. Um domingo para ser batizado,
não achava a quadra de jeito nenhum, não achava o lugar, não tinha como se comunicar com esse homem. E até que enfim conseguimos batizar o homem e fazer um almoço. E na segunda-feira o homem estava partindo para a eternidade, com toda a saúde, com toda a beleza, com todo o corpo. E ali estávamos sepultando Eduardo, grato a Deus. Quem crê foi batizado, será salvo. E outros, e outros, e outros, e outros. Queremos também agradecer os irmãos que precisaram ir morar em outros estados, em outras cidades. Agradecemos os irmãos que precisaram ir para outro ministério que se identificam mais que a gente. Todos eles, muito obrigado. Queremos também agradecer aqueles que se desviaram. Ezequiel disse que o nosso sangue, o sangue deles não vão recair sobre nós, porque eles viveram, fizeram encontro, dançaram, cantaram, participaram da célula, fizeram tanta coisa bonita, mas não querem, igual a Demas, amar o presente século. E eu quero agradecer em especial a todos vocês que ficaram nesses 18 anos, que eu gostaria que vocês ficassem de pé. O Marco que chegaram a 18 anos. Vou ficar agora, ok? Finalzinho. Ih, meu Deus. Agora eu gostaria que vocês, Marco, que estão de pé, olhassem para aquele vídeo ali. Lucas, tá passando? Ajuda aí, Lucas, vai passar. Vai passar daqui a pouco. Já tá passando. Olha, Lucas. Tá passando. Tá passando. Olha aí, tá passando. O vídeo. Cadê o vídeo? Achei. Ó, deixa aí. Vê se vocês entendem isso aí. Isso aí é a nossa terra. Será aí nosso templo. 35 de frente por 15 de largura. E estamos querendo comprar o prédio das primeiras fotos aí. Que é a única. Depois da gente só tem esse prédio para ser a esquina. E nós queremos comprar esse prédio e eu vou saber o preço, e o preço vai sair do seu bolso. Glória a Deus, que eu vi amém. Aleluia, Jesus. E o aniversário de 19 anos vai ser nessa terra aí. Tem que ser aplanada, seca, sei lá, se chover como choveu hoje. A gente fica na lama mesmo, mas sabe feliz. Então daqui um ano nós estamos aí. Ou estaremos aí. Só que eu quero sair em abril. Eu quero sair do aluguel em abril. Porque o aluguel é R$3.200. E a gente precisa economizar esse dinheiro. E a gente vai ter que ir para ali, daqui a abril. Não sei como, porque. Sim, abril agora. Porque se a gente sair em abril até dezembro, a gente guardando os 3.200, já dá falta alguma coisa. Isso, não sei. Vamos trabalhar, vamos reunir uma galera aí para saber o que a gente faz até abril. Queremos vender os 2 terrenos da Buriti, se alguém se interessa aí, os empresários para comprar. É plano, é na quadra 70, é lindo os 2. Se quiser comprar até o da 5, fica 3. Olha, não está entendendo. Então vamos orar para colocar, quando a gente dizer, vai vender os terrenos, já compra, porque aí já somos adultos. Acabou a meninice. Então, se é adulto, vai trabalhar como adulto. E aí, feliz aniversário.
Vamos para o ano 19? E construir o templo? Que a graça do Senhor seja sobre vocês. Que Jesus e as duas consolações esteja com vocês sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Cumprimente seu irmão, os amigos. E ele vai encerrar. Amém? Então nós queremos concluir agradecendo a todos que contribuíram conosco, todos os líderes de congregação e CTs que ofertaram as frutas de ontem que foram servidas, os pães, todos aqueles que nos ajudaram a manter tudo dessa maneira, as uvas de hoje, todas essas uvas serão servidas, o apóstolo vai estar servindo. Você não pode se servir, faz a fila, o apóstolo vai estar servindo a vocês. Amém? Quero agradecer em especial aqueles que estiveram bem pertinho de nós, tribo de Sacar. Alguém da diaconia traz uma faca e entrega ao apóstolo, por favor? Então, os meus filhos que estiveram do meu lado o tempo todo e nos apoiaram e fazendo tudo. Amém? Orientação. Tem as tribos que já, agora de cabeça eu não lembro, que já estão escaladas para ajudar a desmontar o acampamento. Mas você que é bom em decoração, em tirar alfinete, em dobrar tecido e quiser nos ajudar para a gente adiantar, que daqui a pouco o carro chega para a gente colocar tudo e Deus está segurando para não chover, e você puder pelo menos empilhar as cadeiras ou tirar os tecidos, guardar os alfinetes junto conosco, será bem-vindo, nos ajude a isso. Amém? Depois tem que carregar para isso também. E amém? Então é isso. Deus abençoe a todos. Muito, muito obrigado. Vamos em paz. Um bom feriado. A Marcela está chamando a tribo de Simeão. E eu já chamo também a tribo de Sacar. Todos sacarem para tirar uma foto para depois empilhar tudo. Vamos lá? Deus abençoe vocês. Tribo de Sacar, todo mundo para cá. Tribo de Sacar, todo mundo para cá. Eita, esqueci de agradecer. Obrigado, meu prefeito George, pelo som e pela iluminação. Gente.